noite, Paulo Moura, cientista político, 28 de janeiro de 2024. Daqui uma semana, o Congresso retorna do recesso legislativo e as expectativas são de um reinício turbulento. Na pauta do Legislativo estão alguns vetos de Lula que podem ser derrubados, mas o que de fato incomoda Lula e o PT é que Arthur Lira quer pautar a reforma administrativa. Detalhe, a reforma administrativa elaborada pela equipe do ministro Paulo Guedes. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que apoiam o canal com as doações do Pix ou se tornando membros. O mês de janeiro está avançando para o seu final, as contas do canal aqui estão abaixo da média do ano passado. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos lá. A revista Veja desse final de semana traz em seu site uma matéria bastante interessante sobre a reforma administrativa, lembrando que Arthur Lira decidiu colocar esta reforma em pauta ainda este ano e eu quero crer que vai fazer isso logo. Para desespero de Lula e do PT, a reforma administrativa elaborada pela equipe do Paulo Guedes moderniza a função pública, permite, por exemplo, demissão de funcionários por baixo desempenho, define que apenas as carreiras de Estado terão estabilidade, corrige uma distorção provocada pelo PT nos salários do funcionalismo. Os salários começam muito altos e o cidadão chega no meio da carreira, no topo do salário e perde a motivação, ou seja, ele passa a maior parte do tempo da sua carreira no setor público recebendo o mesmo salário da metade para o fim da carreira. Então a ideia é reduzir os salários iniciais e graduar os aumentos de salário, a progressão na carreira, as promoções, de maneira que o indivíduo receba o salário mais alto no fim da carreira e não no meio da carreira, de maneira a manter o cara motivado para trabalhar o tempo inteiro, dentre outras medidas interessantes, cujo espírito é possibilitar ao gestor público controlar os gastos com salários. O ministro Paulo Guedes havia indicado no Caminho da Prosperidade, que era o programa de governo do presidente Bolsonaro para a área da economia, 3 torres que eram as principais fontes de gastos públicos. A questão da reforma da Previdência, porque a Previdência era e está voltando a ser com o PT um gasto preocupante, a questão dos salários do funcionalismo público e a questão dos juros da dívida. Paulo Guedes atacou a questão da reforma da Previdência com a reforma de 1 trilhão e atacou a questão dos juros da dívida com as privatizações, com a venda de patrimônio do Estado, conseguiu abater a dívida e com isso reduzir os juros. Mas a questão da reforma administrativa ficou parada no Congresso. A reforma está prontinha e ela tromba frontalmente com a filosofia petista de inchar a máquina pública, elevar os salários do setor público acima da inflação, enfim, o beneficiamento dos seus apaniguados, dos seus cabos eleitorais no funcionalismo público. Não estou dizendo que todo funcionalismo público vota no PT, mas as corporações, principalmente os sindicatos dessas categorias controladas pela CUT, não fazem outra coisa que não pressionar por aumento de salários acima da média. Os salários da iniciativa privada têm uma média de 2,7 mil reais, uma média em todo o país de 2,7 mil reais. Os salários do poder executivo têm em média 6 mil reais e no judiciário pode chegar a 14 mil reais na média, gente. Por que isso é importante? Porque quem paga essa conta somos nós. É um segmento muito privilegiado da sociedade brasileira, que pode ter seus méritos por ter feito concurso, passado em concurso, mas é preciso começar a observar essa questão pelo aspecto de quanto custa para a sociedade brasileira manter o funcionalismo público. E a reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes ataca exatamente este problema. E Arthur Lira, presidente de uma das casas do Poder Legislativo, pretende pautá-la. Prevê-se, portanto, mais uma fonte de atritos.
O PT quer evitar que Lira paute essa reforma, acho que não vai conseguir. Está tentando atacar unicamente a questão dos altos salários da cúpula do funcionalismo público, mas isso é conversa, é só retórica. De fato, o PT e os sindicatos do setor público não querem que se mexa nessa legislação, porque afinal de contas eles são privilegiados, são beneficiados com as distorções jurídico-legais existentes na atual normatização das carreiras e dos salários do funcionalismo público. E a reforma de Paulo Guedes vai corrigir se for aprovada. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando e o mês de janeiro também. Se você puder, pingue seu Pix mensal. Ajude a manter o canal Dextra no ar, trazendo a você diariamente informação e análise independente. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.